Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica. E na aula de hoje a gente vai continuar falando de funções oxigenadas. Nós já vimos a função álcool e a função fenol, né? E ainda temos algumas funções oxigenadas para ver e depois as nitrogenadas. Na aula de hoje a gente vai estudar a função éter. Nós vamos estudar os éteres. Um dado importante das funções orgânicas oxigenadas é você conseguir entender e conseguir diferenciar cada uma delas, o que é que muda de uma para outra. O que tem em comum é que todas elas vão ter, além de carbono e hidrogênio, oxigênio. Mas no caso da posição do oxigênio, isso é que vai mudar. Por exemplo, no caso da função álcool, nós temos carbonos, né? Ó, aqui eu tenho 4 carbonos. Só que eu vou colocar aqui um OH. Então, na função álcool, veja, eu tenho um oxigênio que se liga a um hidrogênio e este oxigênio aqui obrigatoriamente deve estar ligado a um carbono que só faz ligações simples, um carbono saturado, certo? Então, quando eu tenho um OH ligado num carbono saturado, eu tenho um álcool, certo? No caso do fenol, ele parece um álcool, mas ele não é um álcool. Veja só. No caso do fenol, obrigatoriamente eu preciso ter o anel aromático, né? Um anel aromático, que é esse anel aqui. E ligado a este anel eu preciso ter um OH. Então aqui eu tenho o fenol, certo? Que é diferente, por exemplo, disso aqui, ó. Certo? Então, por exemplo, veja, tem aqui o fenol, certo? Veja que eu tenho aqui a alternância de ligações duplas, ó. E aqui eu tenho o álcool. Veja que aqui eu não tenho esse anel rígido, ó, linear, tá vendo? Aqui eu tenho carbonos sem ligações duplas. E esse OH está ligado nesse carbono aqui, que faz parte do ciclo. Então, aqui eu tenho o ciclohexanol, aqui eu tenho o fenol, certo? Agora, a gente vai estudar os éteres. Então, os éteres têm fórmula... Os éteres têm fórmula geral O, RR. Esse R significa uma cadeia de carbonos. Então, pode ser uma cadeia de qualquer tamanho a partir de um carbono. Então, pode ser 1, 2, 10, 100. Independente disso, se eu tiver 2 carbonos, um de cada lado do oxigênio, eu vou ter um éter. Isso também vale para aromáticos. Esse AR aqui a gente representa como aromático. O que é aromático? Esse aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Ó. Deixa eu apagar. Isso aqui é um aromático. Então, se, por exemplo, eu ligar... deixa eu colocar aqui o oxigênio. Veja, isso aqui é 2 aromáticos. Ó. AR, AR. E aqui eu tenho um tipo de éter. Se eu tiver um aromático e um outro grupo que não é aromático, deixa eu voltar lá. Por exemplo, aqui eu já tenho um éter que tem um lado aromático e outro não aromático. Se eu tirar esse aromático aqui também, isso aqui também é um éter. Isso aqui também é um éter, por quê? Porque eu tenho um oxigênio que está ligado a 2 carbonos. Ele está entre os carbonos. Então, para ser um éter,
obrigatoriamente o oxigênio tem que estar entre dois carbonos, certo? Uma vez que os dois grupos podem ser iguais ou diferentes entre si, a gente pode ter álcools de diferentes formas, éteres de diferentes formas, tanto alifáticos quanto aromáticos, né? Como eu acabei de mostrar para vocês. Os éteres também são denominados óxidos orgânicos e podem ser considerados como derivados da água. Por quê? Se a gente olhar aqui, ó, isso aqui parece com a água. Ó. Qual é a diferença disso aqui para a água? Ó, a água tem aqui hidrogênio. Então, ó, a diferença disso aqui para isso aqui é basicamente o que tem aqui do lado do oxigênio. Né? Oxigênio, hidrogênio ou oxigênio e carbono. Isso é o que vai mudar de um para o outro, certo? Seria basicamente a substituição desses hidrogênios por grupos orgânicos de carbono, certo? Então, por exemplo, se a gente pega a água e substitui um desses hidrogênios aqui, qualquer um deles, a gente forma um álcool. Ó, esse R aqui representa a cadeia de carbono. Então, por exemplo, se eu tiver aqui a cadeia de carbono OH, eu tenho um álcool. Se eu substituir os dois hidrogênios, um de cada lado aqui, ó, aí eu vou ter um éter, certo? E os éteres eles podem ser simétricos. O que é simétrico? Veja só. Isso aqui é um éter simétrico, porque os dois lados são iguais. Se eu adicionar mais um carbono aqui, ele passa a ser assimétrico, porque um lado tem mais carbono do que o outro, certo? Então, simétrico ou assimétrico. Alifático, que é quando só tem carbono desse jeito, né? Carbono normal. Ou aromático, que é o que eu mostrei agora há pouco, que tem carbonos aromáticos, tem cadeias aromáticas, certo? Ou misto, como eu mostrei também, pode ter os dois tipos, certo? Há também éteres cíclicos, que são compostos heterocíclicos, e aí no caso o oxigênio é um heteroátomo. E aí nós temos esse aqui, por exemplo, o epóxi. Esse aqui é muito comum naquele tipo de cola chamada Durepoxy. Esse éter é um dos componentes daquele tipo de cola. Através da interação polimérica entre alguns compostos e esse aqui também, faz com que aquela cola possa ter uma aderência e resistência tão forte, certo? Aqui nós temos outros exemplos de éter também, certo? E aí nós vamos para a nomenclatura. No caso da nomenclatura dos éteres, a gente vai ter o seguinte, de acordo com a IUPAC, a gente tem assim, os éteres vão ter a palavra oxi, que vai estar interligada aqui, intercalada, entre dois grupos de carbono, o grupo menor e o grupo maior. Temos a nomenclatura usual também, que contém a palavra éter. Mas primeiro vamos aprender a nomenclatura. Então veja só. Para a gente dar o nome de um éter, deixa eu voltar aqui para o nosso aplicativo. Ó, vamos ver esse aqui. Como vocês podem notar aqui, nesse éter eu tenho dois carbonos desse lado e tenho um carbono desse lado aqui. Então, esse lado, obviamente, é menor. Então, o que é que a regra diz aqui? Veja só. Grupo menor, oxi, grupo maior, certo? O que é que a gente vai usar do grupo menor? Só o prefixo. Então, veja só. Grupo menor é esse aqui, ó. Tem um carbono. O prefixo para um carbono, net, certo? Mas tem o oxigênio aqui, ele fala que, segundo a regra, tem que colocar um
oxi, certo? E depois que a gente faz isso, aí a gente vem para o outro lado aqui, ó. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2. 2 carbonos é um prefixo et, certo? Só que quando a gente vai para a segunda parte do éter, a gente já pode colocar o nome como se fosse hidrocarboneto aqui, ó. Porque eu tenho 2 carbonos, então é etano, certo? Um acento aqui. Então, metoxietano. Se os dois tivessem a mesma quantidade de carbono dos dois lados, ó, vamos lá. Deixa eu apagar um. Pronto. Então eu vou aqui, ó. Os dois lados têm a mesma quantidade de carbono, então tanto faz o lado que eu escolher, vai estar no meio. Então, metoxi. Aí, como o outro lado também só tem um carbono, metano, certo? Por que metano? Porque aqui só tem um carbono e desse lado aqui só tem hidrogênio e carbono, certo? O oxigênio já foi colocado aqui, ó, nessa, deixa eu destacar aqui, nessa parte que tem o oxi, ó. Essa parte aqui que eu destaquei, vou aumentar o tamanho. Essa parte aqui que eu destaquei, que está em vermelho, representa o oxigênio. Então, ó, essa parte que está em preto aqui representa esse carbono, que é o menor lado. A parte que está em vermelho representa o oxigênio. A parte que está restante aqui representa esse outro lado maior. Aqui é a mesma coisa, ó. Met representa o lado menor, no caso aqui os dois são iguais, então qualquer um deles. Depois oxi representa o oxigênio e metano representa o outro lado, certo? Então, voltando aqui, a gente tem aqui, ó, metoxietano. Pela nomenclatura usual, aqui nós temos, ó, éter, primeiro grupo, segundo grupo, ílico. Então seria éter etílico metílico ou éter etílico metílico. Essa nomenclatura usual a gente não vai usar, só para que vocês saibam que ela existe. O que a gente vai usar, de fato, é a nomenclatura oficial da IUPAC, certo? Então aqui, ó, os dois são iguais, então oxi, do oxigênio. Deixa eu marcar aqui. Então, ó, aqui em vermelho, do oxigênio. Então, aqui, ó, certo? Vou marcar em azul aqui esse lado. Então, aqui, ó, certo? Vou fazer a mesma coisa aqui também. Ó. E vou marcar com outra cor, marcar em verde a outra parte, ó. Certo? Então, vou fazer aqui a mesma coisa. Só marcar o oxigênio. Aqui. Então, veja, cada parte da cadeia é uma parte do nome, ó. Primeiro lado menor, quando a cadeia é assimétrica, certo? Quando a cadeia é simétrica, ó, simétrica quer dizer os dois lados, se eu passar aqui essa reta aqui, os dois lados são iguais. Aqui não. Se eu fizer a mesma coisa, esse lado aqui é maior do que esse. Então você começa pelo menor, sempre. Então, prefixo do menor, oxi, nome do maior. Nesse caso aqui os dois são iguais, então tanto faz por qual lado a gente começa. Prefixo de um, oxi, nome do outro, certo? Aqui é a mesma coisa, ó. Lado menor, oxi, ó. E depois benzeno, que é o nome dessa cadeia, certo? E aí a gente tem essa descrição da nomenclatura dos éteres, ok? Então, com essa parte de éter, vou só fazer mais um exemplo.
Ó, se eu tiver uma cadeia maior, por exemplo, vamos fazer aqui uma cadeia maior. Vamos colocar um oxigênio aqui. Então aqui nós temos uma cadeia que tem 8 carbonos, certo? Só que a gente vai separar isso por lados, né? Então a gente vai aqui, ó, que a gente observar, eu tenho 3 carbonos desse lado e 1, 2, 3, 4, 5 desse, certo? Então eu vou começar pelo lado menor, sempre. Então eu vou aqui, lado menor tem 3 carbonos, a gente vai prop, né? 3 carbonos é prop, mais o oxigênio, então oxi. E agora a gente vai para o lado maior, que tem 5 carbonos, então é um pentano. Então a gente tem aqui, deixa eu só marcar igual aos outros. A gente tem aqui o nome desse composto, propoxipentano, certo? Então com isso a gente finaliza essa aula aqui. E na próxima a gente vê as aplicações dos éteres e, se der tempo, a gente vê também o começo da função aldeído, ok? Então a gente para com essa aula aqui e por agora é só.